Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Minha avó morreu quando eu tinha 8 anos. Naquela época, em 1994, eu já entendia um monte de coisa da vida, né? Eu já tinha visto muitos filmes de Hollywood. Então eu já sabia o que era morte, guerra, amor, paz, até sexo. Eu era muito espertinha e curiosa. Minha mãe respeitava isso, ainda bem. Antes de morrer, a minha avó passou alguns anos doente. Se eu não me engano, mais de 2 anos na cama, sem poder andar. Minha mãe tendo que gastar uns tubos de dinheiro com empregadas para cuidarem de tudo da casa, para sim ela poder trabalhar dando aulas de inglês o dia inteiro para pagar as contas no fim do mês. Escola, plano de saúde, comida, cursos, esporte, um monte de coisa que você pode imaginar. Tudo para os filhos, nada para ela. Eu voltava da escola e eu passava um tempinho com a minha avó, deitada ao lado dela, na cama. A gente comia mingau de aveia bem quente, com canela, e jogava um jogo chamado Resta 1, de pininhos ou de bolinhas de gude, depende, tinha de vários formatos. Mas eu lembro que eu jogava com ela era de pininhos. E a ideia era você pular um pino para onde tivesse um buraco e ir comendo as peças até restar uma. Se você terminasse com apenas uma peça no jogo, ganhava. E a gente jogava em dupla, embora seja um jogo de uma pessoa só, mas enfim. Enquanto a gente jogava, ela me perguntava coisas sobre a escola, sobre mim, sobre um monte de coisa. Eu não lembro muito das conversas, mas eu lembro da voz dela e de uma pergunta específica. Ela quis saber o que eu pensava quando eu comia as peças do jogo. E eu não acho que eu pensasse nada de verdade, muito sinceramente aqui, mas dada a oportunidade de elaborar uma resposta qualquer, eu optei por uma mais filosófica, mesmo aos 8 anos de idade. Eu falei que eu imaginava pessoas no lugar das peças e que eu tinha que conquistar o coração de todas essas pessoas. E cada peça que eu comia era uma pessoa que eu conquistava, que eu guardava dentro de mim, do meu coração. É meio brega, mas se for pensar que saiu da boca de uma menina de 8 anos, chega a ser fofinho, vai. Dramático, mas fofinho. Eu não lembro da reação dela, narcisista do jeito que eu sou. Mas eu acho que eu falei isso em voz alta mais por mim do que por ela. Ela passou uns meses no hospital internada antes de declararem a sua morte. A falência nos órgãos, se eu não me engano. Ela tinha 82 anos. Minha mãe nunca me levou para visitar minha avó no hospital. Ela disse muitos anos depois que não era um bom lugar para crianças e que eu não teria tido uma boa imagem da minha avó de lembrança. Eu confio nela, talvez tenha sido melhor assim. Eu estava na escola quando eu recebi a notícia. Eu lembro de só ter chorado muito tempo depois. Talvez meses depois. O tempo agora torna a memória numa gelatina esquisita depois de tantos anos, então não sei de mais nada. Mas eu lembro que eu fiquei com uns tiques nervosos depois disso. Minha mãe nunca entendeu por quê. Eu fazia uma espécie de bico e abria a boca completamente, como se estivesse alongando a lateral dos lábios e eu os fechava em seguida. Só isso. Eu fazia isso o tempo todo por motivo nenhum. E também eu mexia os ombros para cima e para baixo como um caguete. E de vez em quando a cabeça também e o pescoço precisavam ser ajeitados de um jeito especial, indo e voltando de um ângulo. Não sei explicar aqui no podcast, só vendo mesmo, mas isso parecia minha mãe que eu estava sendo possuída por um demônio. Enfim, ela estranhou. E até exames de cabeça minha mãe mandou fazer em mim, encefalogramas e tal, mas não deu nada. Então ela me levou para uma psicóloga, finalmente, que me abordou de um jeito que eu só fui entender muitos anos depois. Ela não me pedia para falar nada, nem conversar, nem dizer o que eu sentia. Ela simplesmente me mostrava todos os jogos que ela tinha e perguntava se e quais eu queria jogar. Eu amava jogar jogo, né? Então, a gente jogava os da vareta, que você tem que tirar a vareta sem mexer nas outras. Adoro. Nossa, como eu gosto desse jogo. Tinha batalha naval, jogo de dama, que eu também adorava. Montar peças de vários formatos, triângulos e quadrados. E tinha também Resta 1. A gente jogava todos esses. Passávamos a minha sessão inteira jogando e de vez em quando ela fazia algumas perguntas sobre mim, sobre a escola, sobre o que eu fazia, eu pensava. Mas basicamente me deixava brincar. E então, os caguetes foram aos poucos sumindo e eu fui voltando ao normal. O normal aqui entre aspas, né? Sempre fui meio especial. Brincadeiras à parte, o meu diagnóstico que ela deu pra mim
que ela falou, né, de mim pra minha mãe foi que eu tava muito estressada. Cara, imagina uma criança de 8 anos estressada. Eu tinha o peso do mundo nas minhas costas, né? Enfim, e o luto também era uma coisa completamente nova pra mim, diferente, estranho. Eu confesso que eu nunca pensei muito para onde a minha avó pode ter ido depois de morrer. Porque nessa época eu já não acreditava em nada sobrenatural. Eu simplesmente sabia que ela já não estava mais nesse mundo e que isso era permanente. Eu chorei a morte dela muito depois de ficar boa, entre aspas, desses tiques nervosos. Eu ainda lembro da voz dela e do mingau e do jogo, mas eu não lembro muito mais do seu rosto, das conversas que a gente tinha. Seu legado maior para mim é ter sido a única avó que eu conheci. Mãe adotiva da minha mãe, que aceitou que o marido trouxesse para casa uma criança de um orfanato. Minha mãe morreu quando eu tinha 38 anos, em março de 2025, com 75 anos, a idade que eu colocava nos cadernos de pergunta da escola, quando a pergunta era com quantos anos você acha que vai morrer? É sério, eu botava 75 para mim. Minha mãe morreu de câncer, mas não ficou anos lutando contra a doença como a minha avó ficou com a velhice. E nem ficou tanto tempo internada no hospital também. Foi rápido, foi muito duro e repentino. Eu soube da doença num dia e no dia seguinte declararam a morte dela. Eu lembro bem da voz e do rosto dela, do jeito de sorrir, de chorar, da sua teimosia, da sua generosidade também. Eu nunca joguei resta 1 com a minha mãe. Com ela eu jogava cartas, buraco, tranca, pôquer. Ela que me ensinou a jogar um monte de coisa. A gente jogava paciência, uma de frente para outra, em silêncio, quando eu era criança e adolescente, só pra gente estar perto uma da outra. A gente também desenhava na mesa da sala do antigo apartamento, jardins e flores e coisas. E depois a gente pintava com lápis de cor, molhando a pontinha do lápis num copo d'água para dar efeito de aquarela. E isso muito antes da Faber-Castell lançar a linha de lápis aquarelado. A gente inventou o lápis aquarelado. Quer dizer, minha mãe, né? Ela que me ensinou truques para desenhar um monte de coisa, e as pétalas, e colorir cada uma de uma cor para ficar mais bonito, mais colorido, enfim. Ainda que não fosse nada realista, ela tinha um jeito lá único de pintar. Na mesma mesa, ela tentou me dar aula de espanhol, de francês, mas a gente nunca avançou, por pura teimosia minha. Nessa mesa eu também fazia dever de casa e às vezes pedia ajuda para ela com os exercícios, e ela sempre sabia de tudo, era surreal de incrível. A gente via o show do Milhão, do Silvio Santos, e a danada acertava tudo. Se ela tivesse tido a chance de participar do programa, a gente seria muito mais do que milionárias. Ela acertava todas, sempre. A gente tinha uma tradição de ver Sai de Baixo domingo, comendo McDonald's. Ela me mostrou Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, Noviça Rebelde, que era o filme favorito dela, Hair, My Fair Lady, Um Pijama para Dois, todos os clássicos que ela amava. E eu amei todos. Praticamente todos os grandes filmes que são meus favoritos hoje, Coração Valente, Gladiador, Robin Hood, Indiana Jones, De Volta ao Futuro, Star Wars, e etc, etc. Eu vi com ela. Ela gostava de ir ao cinema de manhã ainda, naquelas sessões de 11, 11h30 no fim de semana. E muitas vezes era só eu e ela na sala inteira do cinema. A gente comprava um sanduíche do Bob's e um milkshake para comer vendo o filme, e depois a gente ia para casa com uma batata inglesa para o almoço, conversando sobre o que a gente havia assistido. Minha mãe dizia que havia uma distância entre ela e a mãe dela, que ela nunca entendeu muito bem de onde veio, e eu achava que no fundo ela se sentia rejeitada. Era bem triste. Ela me contou que a minha relação com ela era o que ela sempre quis ter com a mãe dela. Eu contava tudo para minha mãe, meus amores, meus sabores, minhas frustrações, meus problemas, minhas alegrias, minhas conquistas. Minha mãe era também uma boa companheira de viagens. Nossa, a gente foi para muito lugar juntas, de praia, de montanha, de frio, de calor. Teve uma que a gente foi para Santiago, no Chile, e a gente resolveu pegar o metrô, mas a gente nem percebeu que era a hora do rush, sabe? A gente estava num vagão e do nada a coisa encheu tanto que a gente foi suspensa no ar. Os nossos pés não tocavam mais o chão. Cara, foi desesperador. A gente foi levada para fora do metrô. Eu tive muito medo por ela, mas eu tentei ao máximo manter a calma ali, nos tirar daquela situação. A gente conseguiu descer na estação seguinte da que a gente deveria ter descido, sãs e salvas, estava tudo bem, mas eu tinha, acho que ainda na testa, um franzido de preocupação, sabe? Vocês não imaginam a minha surpresa quando minha mãe olhou para mim
e gargalhou de perder o ar no meio da estação de metrô, depois que a gente finalmente estava sã e salva. E eu gargalhei com ela, a situação foi tão bizarra, eu nunca vou esquecer. Antes de me mudar para São Paulo, eu vendi tudo que eu tinha no apartamento onde eu morava no Rio, porque eu resolvi que eu ia alugar em São Paulo um lugar mobiliado, para não ter os custos de enviar tudo. Então eu tive que dormir no sofá da casa da minha mãe uns dias até viajar. E eu lembro que nesses dias eu pedi para minha mãe rever comigo todos os clássicos que a gente costumava ver quando eu era criança. Hair, Noviça Rebelde, My Fair Lady, Um Pijama para Dois, os favoritos dela. E ela me perguntou por que eu estava querendo rever tudo isso assim, naqueles dias, com um tom desconfiado, sabe? Como se eu tivesse, de certa forma, me despedindo. E na verdade eu estava, né? Já que eu estava indo morar em outra cidade, mas eu não sabia ainda o peso dessa despedida. Depois que eu fui para São Paulo em 2021, em janeiro de 2021, eu só a vi 6 vezes pessoalmente, antes de ela falecer. 3 vezes em 2021, 2 em 2022 e 1 em 2023, antes de vir para Portugal. Quando eu penso nessas vezes e lembro do quão especial foram, eu fico contente de verdade de tê-la aproveitado o máximo enquanto eu ainda tinha por perto. A gente conversava sobre a vida e o trabalho nesses dias, víamos a série turca dela favorita juntas no sofá da sala. A gente passou 2 natais do jeito que ela sempre quis, Natal de 21 e 22, do jeito que ela sempre quis, em família, conversando e rindo em casa, vestindo roupas confortáveis, eu, ela e o meu irmão. Como eu já falei aqui, eu estava no aeroporto quando eu recebi a notícia. Eu soube na tarde anterior o quão grave era a situação dela, que até então eu tinha ido de uma pedra na vesícula para úlcera no estômago, tratável. Eu atravessei 7.482 quilômetros. Essa distância de Portugal para o Brasil? Acho que sim, né? Num avião, chorando a cada 10 minutos, pensando em tudo isso que digo a vocês agora. Falam que a nossa vida passa diante dos nossos olhos antes de morrer, mas quando a gente perde alguém, é a gente que revê a vida dessa pessoa inteira, pelo menos a parte que a gente teve com essa pessoa, depois que ela morre. O luto deixa um vazio, porque quem morre leva um pedaço da gente, aquele pedaço único e exclusivo de quem éramos com essa pessoa e apenas com essa pessoa. Eu era uma filha com a minha mãe, mas para além disso, eu era uma pessoa que nunca ninguém conheceu, só ela. E ao ir embora desse mundo para sempre, essa parte de mim deixou também de existir. E é uma Vivi que não tem como resgatar. Essa Vivi também morreu. Eu não deixei de ser filha da minha mãe porque a memória dela vive em mim para sempre. Eu aprendi isso com o Rei Leão, quando minha mãe me levou para ver no cinema. Mas não faz mais parte do meu presente, entende? Eu não levei meses para chorar a morte da minha mãe. Eu percebi e aceitei a realidade imediatamente no aeroporto, no segundo em que eu desliguei o telefone com o médico. Eu me aguentei até desligar, pelo menos, porque eu precisava ouvir tudo o que ele tinha para dizer, mas em seguida eu chorei alto, como uma criança perdida. Eu não pensei para onde minha mãe foi, porque eu continuo não acreditando no sobrenatural, mas nessa hora, ainda chorando, eu pensei no momento em que minha mãe recebeu a notícia da mãe dela, lá em 1994. Eu pensei na dor dela, no desamparo, no desespero, porque afinal ela tinha 2 filhos que ainda eram crianças para cuidar, completamente sozinha, já que o pai das crianças nunca esteve presente. E não havia mais família, em lugar algum, para pedir ajuda. Eu respeitei mais ainda todas as decisões dela depois de perder a mãe, da coragem daquela mulher e de tudo que se seguiu depois disso. Minha mãe educou sozinha 2 filhos. E embora ela nunca tivesse dinheiro para pagar as contas e vivesse endividada com tudo, ela nunca deixou faltar o que mais importava. Eu acho que não é exagero quando eu digo que minha mãe foi uma mulher de fato guerreira, sabe? E não no clichê da palavra. Na minha época, todo mundo à minha volta fazia festa de 15 anos. A minha mãe mesma teve uma festa enorme quando ela fez 15 anos, com direito a 2 ou 3 vestidos e o cacete. Ela contava essa história. Apartamento enorme da minha avó lá em Copacabana, enfim. E nessa época as vacas estavam bem gordinhas. Quando eu fiz 15 anos,
A minha mãe não tinha um puto no bolso e no banco. Eu lembro que ela sacrificou aí uns 30 ou 40 reais, sei lá, nessa época era muito dinheiro para ela, pra gente comemorar a data, eu e ela apenas, tomando um milkshake, para as duas, numa lanchonete chamada Shaika, que eu adorava. A gente tirou uma foto, nossa, com uma máquina que eu tinha de 12 poses que eu tinha comprado numa loja de R$1,99. A máquina, não o filme de 12 poses. A qualidade da foto era uma porcaria, mas o momento foi registrado. Ela chorou na hora que a gente fez um brinde com os canudos, com milkshake, né? Tadinha. Disse que queria poder me dar mais num dia como esse, tão especial, e que achava que tinha fracassado como mãe por não poder me dar uma vida de rainha e um aniversário digno de 15 anos. Eu passei a vida inteira, da minha forma, claro, tentando mostrar com todas as minhas forças para minha mãe que eu nunca quis uma vida de rainha. O que ela me deu era tudo o que eu precisava e podia querer. Ela me deu a presença e um amor incondicional, e eu devo tudinho a ela. Eu nunca disse a ela que esse milkshake foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Feliz Dia das Mães, Mamoca.